dele foi um professor revolucionário e, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Legado é algo deixado para alguém em testamento. É a transmissão de algum bem material, seja ele monetário ou não, para de alguém de livre e espontânea vontade. Paulo nasceu em 1921, mas as coisas estavam longe de estarem boas. Paulo Freire nasceu, Paulo Régulos Neve Freire, em 19 de setembro de 1921, no Recife. Foi filho de capitão da Polícia Militar. Teve mãe respeitada, irmãos. Tudo isso foi importante para a carreira dele. Paulo nasceu praticamente no final da gripe influenza, uma pandemia bem pior que a Covid-19 que assolou o mundo a partir de 1919. Assim como no tempo de agora, muita gente morreu. Comércios fecharam, teve uso de máscara e pedido de distanciamento social. Talvez, quando a doença passou a ficar mais controlada, os pais de Freire decidiram ter um filho, e ele veio. O menino Paulo Freire nasceu em 1921, mas as coisas estavam longe de estarem boas. Quando Paulo Freire tinha 8 anos, o mundo e o Brasil novamente entraram em crise com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Teve desemprego, mortes, desesperanças e fome por todo o Brasil. Aguardem aí, já vamos com mais Paulo Freire para você. Vamos aos comerciais. E estão abertas as inscrições para as oficinas da Gibiteca Edmundo Rodrigues. Tem oficinas de documentário, roteiro para histórias em quadrinhos, roteiro de rádio e desenho. E vem mais novidades por aí. Não perca tempo. E garanta sua vaga. É grátis. É aqui no Infante. É na Gibiteca Edmundo Rodrigues. Interrompemos a nossa programação para a exibição de carta de Paulo Freire, patrono da educação, para os professores deste país. A compreensão do que se está lendo, a compreensão do que está se estudando, não acontece de uma hora para outra como num passe de mágica, como se fosse um milagre. A compreensão, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser forjada por quem está lendo, por quem está estudando e, sendo sujeito dela, se instrumentar para melhor fazê-lo. É por isso que estudar, ler, é um trabalho paciente, é um trabalho desafiador, é um trabalho persistente. Não é uma tarefa para a gente apressada, para a gente demasiada, para a gente pouco humilde em assumir que tem uma certa dificuldade e acaba transferindo para o autor, considerando como se fosse algo impossível de estudar. É necessário relatar que há uma relação entre o nível do conteúdo do livro e o nível da atual formação do leitor. Esses níveis, eles envolvem a experiência intelectual do autor, assim como também envolve a experiência intelectual do leitor. A compreensão do que se lê tem a ver com essa relação. E quando a distância entre esses níveis é demasiadamente grande, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, a busca da compreensão acaba se tornando inútil. Não está havendo, neste caso, uma consonância entre o indispensável tratamento do autor para com o tema do livro e a capacidade de apreensão por parte do leitor relacionada à linguagem necessária àquele tratamento. Por isso mesmo que estudar é uma preparação para conhecer, é um exercício paciente e impaciente por parte do leitor, que, não pretendendo tudo de uma vez, luta para fazer a vez de conhecer acontecer. Não sabemos o momento
aconteceu, mas Paulo Freire conheceu a fome e a miséria na infância. O que para muitos seria um fator negativo, para o professor foi o ingrediente necessário para ter uma vida e uma carreira de sucesso e respeitada por todo mundo. Paulo Freire é um nome de peso na educação brasileira em pelo menos 17 países. 24 anos após a morte dele, o método de ensino Paulo Freire ainda é aplicado como na reintegração de refugiados na Alemanha. As dificuldades na infância o marcaram tanto que o professor Paulo dedicou todos os estudos dele para os mais necessitados e oprimidos. Aliás, dos diversos livros escritos por ele, um deles tem o nome de Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire usou essa lembrança para criar um processo revolucionário de alfabetização. E ele começou no interior e foi ganhando o país inteiro. Aguarde aí, voltamos já com mais Paulo Freire. Você gosta de quadrinho? De mangá? Está com tempo livre? Venha conhecer a Gibiteca de Mundo Rodrigues. Tem gibi, mangá, clássicos, filmes, um espaço especial para sua selfie. Ficamos no segundo andar do Colégio Infante Dom Henrique. Gibiteca de Mundo Rodrigues. Esperamos a sua visita, de segunda a sexta, das 11 às 4 da tarde. Interrompemos a nossa programação para a exibição de carta de Paulo Freire, patrono da educação, para os professores deste país. Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos, se entregassem ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e da escrita, gosto que continuasse a ser estimulado durante todo o tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um número bastante menor de pós-graduandos falando de sua insegurança e de sua incapacidade de escrever. Se estudar para nós não fosse quase sempre um fardo, se ler não fosse uma obrigação amarga a cumprir, se, pelo contrário, estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer, que resulta também o indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no mundo, teríamos índices melhor reveladores da qualidade da nossa educação. Esse é um esforço que deve começar na pré-escola, intensificar-se no período da alfabetização e continuar sem jamais parar. O jovem Paulo Freire se tornou professor e funcionário público. Foi trabalhar na Universidade do Recife e lá chefiou um departamento de ensino. Na década de 60, o trabalho dele começou a ter repercussão nacional e mundial. Em 1963, a pedido do presidente da República, João Goulart, Paulo Freire, ele coordenou um projeto nacional de alfabetização. Em 1963, quando era um dos diretores da Universidade do Recife, alfabetizou 12 domésticas em apenas 40 horas de aula e 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Isso foi na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, e o feito foi considerado recorde. A experiência em Angicos foi a primeira iniciativa de alfabetização em massa realizada pela Universidade do Recife, em parceria com o Ministério da Educação, e a ideia era alfabetizar 100 mil pessoas em 3 anos. Em 1963, Angicos tinha 3 mil habitantes, 711 analfabetos, 518 semi-analfabetos. A população vivia basicamente da cultura do algodão e a mortalidade no local chegava a 60%. O povo de Angico queria aprender a ler e a escrever para viver melhor, para ajudar os outros, para ser motorista, escrever cartas, ser comerciante, ler a Bíblia e ser costureira. Nessa experiência revolucionária, 15 turmas foram instaladas em clubes, associações, casa e até na cadeia local. Universitários e alunos do antigo segundo grau se inscreveram para ensinar. A alfabetização em Angicos foi um sucesso e o material audiovisual usado para o ensino foi totalmente criado pelo professor. Em 1963, a pedido do presidente da República, João Goulart,
Paulo Freire é convidado a participar de um novo projeto inovador de alfabetização em massa aqui no Brasil. A campanha de alfabetização em massa estava profundamente ligada ao discurso do então presidente João Goulart, que anunciou o ano de 1963 como o ano da educação. E para dar vida e força à sua ideia, criou o Plano Nacional de Educação, o PNE. O PNE precisava de ritmo acelerado para reduzir o analfabetismo. Com isso, conseguiria incluir a ampla maioria do povo no desenvolvimento econômico e social. Além disso, também buscava incluir a grande maioria do povo brasileiro no debate das questões políticas nacionais na época. Convidou nada mais, nada menos para executar o PNE e essa ambiciosa missão, Paulo Freire. João Goulart precisava ganhar mentes e corações para o seu projeto educacional. Para isso, ele tinha clareza da necessidade de adaptar as estruturas do Ministério da Educação às novas necessidades que ele desejava. Assim como sabia também que era necessário mudar as estruturas de comando no interior do MEC. E estava convicto que tinha que mostrar para a sociedade que a ideia de cortar recursos, verbas da educação, não era um bom caminho a ser seguido. A atuação de Paulo Freire, ela foi extraordinária. Podemos usar como um dos exemplos o estado de Minas Gerais, onde mais de 1 milhão de crianças não tinham acesso à escola primária e lá foi desenvolvido um mutirão, uma verdadeira mobilização na sociedade para construir escolas de estrutura metálica para enfrentar o problema do acesso daquelas crianças à educação. Angico, município do sertão do Rio Grande do Norte, foi palco do maior projeto de alfabetização e mais rápido projeto de alfabetização no mundo. Em 40 horas, 380 jovens e adultos concluíram o seu curso de alfabetização graças ao método Paulo Freire. O método que revolucionou, que deu vida nova a essas pessoas. O segredo da metodologia de Paulo Freire é usar os elementos que estão no dia a dia da pessoa que está no processo de alfabetização. Ele parte da realidade que a pessoa conhece. E a partir dela, depois de dominada a leitura e a escrita, ele apresenta novas possibilidades, novas criações. Mas a base fundamental é partir dos elementos que compõem o dia a dia da pessoa. O método de alfabetização Paulo Freire fez tanto sucesso e foi tão exitoso que na época foi tomada a decisão de fazer o mesmo processo de alfabetização via rádio. Naquela época, toda a família tinha um aparelho de rádio em sua casa. Então, para atingir milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham sido alfabetizadas, adotou-se um programa de rádio toda segunda-feira, 2 vezes por dia. Um no período da tarde e outro no período da noite. E com isso, através da rádio Roquete Pinto, foi feito o maior programa de alfabetização via rádio conhecido no mundo, divulgando e massificando a metodologia Paulo Freire. Apesar de elogiado internacionalmente, Paulo Freire foi considerado subversivo. Em 63, elogiado por Angico. Em 64, foi preso por 2 vezes. Sem João Goulart no poder, o professor Paulo Freire deixou o país. A Bolívia foi a única embaixada que o aceitou como refugiado político.
No final de 64, se mudou para o Chile, onde ficou por 5 anos. Lá, o método Paulo Freire de ensino foi um sucesso, bem como em colônias de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Ao todo, aproximadamente 14 países usaram o método de alfabetização de Paulo Freire. No Chile, o professor foi convidado para atuar no Conselho Mundial das Igrejas em Genebra. De lá, aceitou o convite de uma universidade americana. Paulo Freire passou vários anos exilado e, no retorno ao Brasil, foi professor de universidades e foi secretário do Estado de São Paulo em 1989. Em toda a sua carreira, ele ganhou 41 títulos de doutor honoris, causa de Harvard, Cambridge, Oxford e considerado o patrono da educação brasileira. E recebeu o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco em 1986. Interrompemos a nossa programação para a exibição de carta de Paulo Freire, patrono da educação, para os professores deste país. Ninguém que lê, que estuda, tem o direito de abandonar a leitura de um texto como difícil, porque não entendeu o que significa, por exemplo, a palavra epistemologia. Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho, os quais não levanta a parede de uma casa que está sendo construída, assim também o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais sem os quais não pode ler ou escrever com eficácia. Dicionários, entre eles o etimológico, o de regime de verbos, o de regime de substantivos e adjetivos, o filosófico, o de sinônimos e antônimos, enciclopédias. A leitura comparativa de texto de outro autor que trate do mesmo tema, cuja linguagem seja menos complexa. Usar esses instrumentos de trabalho não é, como muitas vezes se pensa, uma perda de tempo. O tempo que eu uso quando eu leio ou escrevo e leio, na consulta de dicionários e enciclopédias, na leitura de capítulos ou trechos de livros que podem me ajudar na análise mais crítica de um tema, é tempo fundamental de meu trabalho, meu ofício gostoso de ler e escrever. Enquanto leitores, não temos o direito de esperar, muito menos de exigir, que os escritores façam sua tarefa, a de escrever, e que a nossa, a de compreender o escrito, explicando cada passo num texto ou numa nota ao pé de página, o que quiseram dizer com isto ou aquilo. Seu dever como escritores é escrever simples, escrever leve, é facilitar e não dificultar a compreensão do leitor, mas não dar a ele as coisas feitas e prontas. Como observamos, o legado de Paulo Freire foi algo sensacional. Notícia o mundo inteiro falando sobre a alfabetização e esse legado deixado por ele. E nós temos que compreender que hoje, nos dias atuais, nós deveríamos ter uma ferramenta de educação, uma ferramenta de alfabetização, onde nós possamos ir de encontro ao aluno e trazer o aluno para esse resgate. E muitas das vezes os alunos acham que é tudo a mesma coisa, todo dia a mesma aula, todo dia é o mesmo colégio, e não é assim que funciona. Todos os dias há uma diferença, porque todos os dias a educação, a formação de novas pessoas estarão acontecendo. A educação precisa ser renovada. Os professores precisam usar ferramentas novas no aprendizado para que possam trazer de volta não só esses alunos que abandonaram as escolas, como aqueles que precisam retornar. Você que ainda não conhece a Gibiteca Edmundo Rodrigues, você pode nos visitar. Nós estamos no 2º andar do Colégio Estadual Infante Dom Henrique. E eu te espero, hein? Eu te aguardo. Venha logo!